programa Em Discussão com Vida está de volta, falando sobre empreendedorismo. Olha, no Brasil, são mais de 7 milhões e meio de pequenas empresas que faturam aí até 3 milhões e meio, que esse é o critério de pequenas empresas. Quase 4 milhões de empreendedores, microempreendedores individuais em 400 atividades. Mas para exercer essas atividades como empreendedor, ali no início, muitas vezes, inclusive o estudante tem dificuldade, inclusive financeiras, além de, claro, toda a dificuldade de aprendizagem técnico que ele tem que passar. O deputado nos falava aqui antes, no primeiro bloco, do seu projeto de lei, não é, deputado? E seria uma bolsa de estudo para o estudante do nível universitário que tem uma vocação para empreender e que a gente sabe, o mercado de trabalho, às vezes a pessoa estuda 4, 5 anos e quer empreender e falar, tem que trabalhar para alguém no início, tem várias dificuldades. Qual que é o público exatamente? O senhor falou para tecnólogos, enfim. Isso. Primeiro, não é uma bolsa assistencialista. O critério para a concessão dessa bolsa tem que ser o bom plano de negócio. Porque, do contrário, o mercado vai selecioná-lo lá na frente se o projeto for ruim e ele vai ter perdido tempo, dinheiro, esforço e tudo mais. Então, antes de mais nada, não se trata de mais uma bolsa de cunho assistencial. É um auxílio, é um investimento, estamos aqui conversando no intervalo, que inovação e empreendedorismo não se faz sem investimento, né? E a nossa ideia é que o poder público possa apostar nesses jovens, muitos brilhantes, com boas ideias, inovadoras, enquanto estudantes, seja na graduação, com bacharelado, licenciatura, ou mesmo tecnólogos. Então, o pessoal da FATEC que está nos assistindo, o projeto sendo aprovado também pode pleitear esse benefício, para que possa, ao lado da formação acadêmica, que está sendo desenvolvida, ter a oportunidade de empreender. Agora, para deixar claro para você que nos acompanha, esse é um projeto de lei que ele foi protocolado nesse mês de fevereiro de 2019 pelo deputado Bruno Caetano do PSDB, só que assim, ele precisa de um acompanhamento da sociedade como um todo, inclusive para cobrar, para ver se gostou do projeto, ou inclusive para ler o projeto. Então a gente falava, deputado, o senhor tem, dentro da tecnologia aí, tem um aplicativo também que as pessoas acompanham. Como é que funciona? Pois é, uma das coisas que eu coloquei como objetivo desse mandato, que vai ser curto, mas foi de plantar algumas sementes. Quem sabe os próximos parlamentares que vão assumir o mandato no dia 15 possam aproveitar parte dessas ideias. Uma das formas é a gente utilizar as novas tecnologias, que eu estava dizendo no bloco anterior, para se aproximar da sociedade e prestar contas, né? Então, desenvolvemos um aplicativo, aliás, emprestamos uma plataforma já desenvolvida até por um vereador de Minas Gerais, mesmo, mundo, né? Que legal. Totalmente conectado. Então, um vereador lá de Minas Gerais, o Gabriel, cede esse aplicativo para os parlamentares colocar à disposição dos cidadãos. Esse aplicativo a pessoa pode acompanhar a agenda do parlamentar, marcar reunião, tem lá o meu WhatsApp para falar comigo. Hoje teve uma votação, está prevista uma votação aqui hoje no plenário, tem lá a minha posição sobre o projeto que foi debatido aqui. A pessoa pode concordar, pode discordar, mas tem a posição do deputado e a opção de interação. Achei interessante porque assim, nós temos 94 deputados aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas você fala, mas eu vou ter 94 aplicativos, mas você vai ter, de repente, se direcionar para uma área que você gosta, né? Tem deputado que trabalha mais na área da educação, o senhor, por exemplo, na área do empreendedorismo. Então, quem tiver interesse nessa área pode instalar o seu aplicativo e acompanhar, né? E acompanhar o deputado, o político, né? O vereador, o senador, que você depositou a sua confiança. Né? Muita gente reclama, puxa vida, eu não sei o que os deputados fazem. Pô, agora, né, vamos usar as novas ferramentas para deixar as pessoas a par dessa atuação. Até porque a legislação, não Victor, ela é fundamental, né? Porque depois que está ali na lei, as coisas ficam mais fáceis, assim, para o ambiente, que você falava muito sobre o ambiente, né? O deputado falou desse projeto de lei de dar uma bolsa de incentivo, mas claro, a partir do momento que esse aluno ele siga critérios, e um deles é a apresentação do plano de negócio. Você acompanha essa área há mais de 8 anos como advogado e especialista em startups também. Muita coisa surge ali já no ambiente acadêmico. Eu fico imaginando, por exemplo, o pessoal dentro do curso já se reúne com seus amigos, já começa a criar uma célula ali, né? E se tiver um recurso, então a coisa pode ser alavancada. Eu acredito que faça parte desse plano de negócios também uma preocupação jurídica, mas com um enorme ponto de exclamação aqui. Repito, eu gosto muito de frisar isso, né? De não exagerar, né? A gente brinca, tem o Canvas, né? Você pode pegar o conceito do Canvas e trazer também para o direito, né?
para as preocupações jurídicas daquela empresa. Ou seja, quais são os principais temas que uma startup ou uma empresa inovadora, recente, deve se preocupar? Então, tem lá, societário. Qual que é o principal modelo societário para esse momento? Será que aquela pessoa que está sozinha tem condição de começar como Eireli, ou ela traz um sócio para ser uma sociedade limitada e lá na frente ser uma sociedade por ações? Ou já compensa ela começar direto como uma sociedade por ações? É uma discussão. É tudo no caso a caso, tá? Nada é pré-definido, não tem como a gente falar, a sociedade limitada é o melhor para a startup. A gente não sabe. Às vezes ele já vai começar com um investimento grande que já compensa ele começar como uma SA, por exemplo, ou o nicho em que ele opera, alguma coisa relacionada a fintech. Alguns casos, por exemplo, já exigem que seja uma sociedade por ações, ou seja, é tudo no caso a caso. Outra questão importante também, tributária, né? Qual que é o regime tributário? Lucro real, lucro presumido? Será que dá para ficar no simples? Não existe uma verdade universal. Já vimos casos em que é melhor para aquele empreendedor sair do simples logo no começo e ir para um lucro real do que continuar no simples. Ou questões como propriedade intelectual. O principal ativo de uma startup, a maior parte das vezes, é intangível, né? É a questão da marca, a credibilidade que ela passa, ou às vezes a ideia. Ideia você não protege, mas a marca você protege. Ou se você faz alguma coisa que pode ser patenteável, vale a pena você patentear. Ou um software, código-fonte, como que o direito brasileiro protege aquele código-fonte, garante que a empresa vai ter o uso econômico dele e não só o programador que o desenvolveu. Esse conceito que você trouxe eu achei bem interessante, que assim, é gradual, né? Porque às vezes ou a pessoa deixa tudo, falar, não vou mexer com o advogado e com o jurídico agora, porque eu tenho que... Ou então ela já fala, puxa, mas eu já vou fazer um contrato, eu já vou fazer um contrato de confidencialidade, eu vou mexer de coisa aqui, também é pesado. Então esse conceito que você está trazendo eu achei interessante. Vai aos poucos, nem deixa tudo na informalidade, mas também fala, eu estou nesse momento da minha empresa, acho que vale não só para startup, né? Qualquer empresa pequena que estiver começando, que nível que você está? Você está contratando, você vai contratar 10 pessoas? Não, só vou contratar uma. Mesmo assim, uma orientação jurídica pode te direcionar para você não vai ter problema, por exemplo, de informalidade, de um processo depois. O principal papel de um advogado que atua com foco em empreendedorismo, foco em startups, é de um viabilizador de negócios, né? Ele tem que fazer um trabalho de diagnóstico ali e encontrar mais possibilidades do que entraves. O que vale a pena aquele empreendedor se preocupar nesse momento? Ele dá muito valor para a marca? Dou. Para mim é fundamental, eu não quero mudar. Já entra com o registro logo cedo, porque é uma coisa que demora. É uma empresa que ela é 100% focada em software. Vamos olhar para esse software, garantir que a empresa possa usar e não fique na mão de um terceiro, alguma coisa assim. Não, eu preciso escalar contratando pessoas. Vamos olhar para os modelos de contratação. Enfim, é aquilo. O trabalho tem que ser de diagnóstico e sempre alinhado com o momento em que a empresa está, né? Quando a gente olha a vida de uma startup ou de uma empresa que está começando recentemente, nesse mundo novo que a gente tanto fala, não é regra, mas existe um padrão generalizado, né? Ela começa ali usando o próprio dinheiro, ou o dinheiro dos próprios empreendedores ou dos pais, que é o que a gente chama de bootstrapping. Em algum momento ela vai atrás de investimento externo, um investidor anjo, ou alguém que tenha uma pessoa física, ou até mesmo jurídica, que queira aportar alguma coisa naquela empresa, acredita na empresa, acredita mais no empreendedor, né? Fala-se muito na aposta no jockey e não no cavalo, né? E depois, mais para frente, ele pode entrar um fundo de investimento. O fundo tem obrigações com o CVM, o gestor, né? Ele tem um monte de deveres ali que ele tem que cumprir, ele vai exigir uma governança maior daquela empresa. Ou seja, ela vai se tornando mais robusta com o tempo. Não vale a pena a gente pensar no conselho de administração para uma empresa que acabou de lançar o produto no mercado, tem 2 pessoas lá trabalhando. Enfim, é aquilo, alinhado com a cultura do empreendedor e alinhado com o momento em que a empresa está. Você me deu um bom alento, viu? Porque às vezes a gente pensa em empreender e fala assim, puxa, mas é tanta coisa, eu não vou... E olhando por etapas, porque quando a gente vê a coisa pronta... Eu me lembro uma vez, a primeira vez que eu vi uma tela de edição, eu falei, meu Deus do céu, tinha tantas faixas, tinha tanta coisa colorida, e falei, calma, isso aqui não foi feito de uma vez, foi feito por etapas, né? Poucos, então, se a gente observar que a gente está numa determinada etapa, e vamos avançando devagarinho, né? Isso. Mas, de qualquer forma, eu queria perguntar para a Alice, porque, Alice, às vezes quem começa a empreender tem um pouco de dificuldade, porque o deputado falou, ele foi superintendente do Sebrae por 8 anos, e eu vi numa entrevista dele que ele falou que só de curso online tem 45. Mas como é que eu posso ser um orientador disso? Porque, assim, por onde eu começo? Pelo marketing, pela administração, enfim, né? Eu preciso começar de alguma forma.
O empreendedor, ele tem que estar assim, ele é muito mão na massa, ele gosta de fazer as coisas e precisa fazer mesmo, não pode perder tempo, mas ele tem que ser um bom aprendiz e um grande estudioso, né? Então, é o que o Vitor está falando, assim, você precisa estar acompanhando etapa a etapa as coisas, né? Tem uma brincadeira que a gente fala no empreendedorismo, fala assim, quando você começar, procura sempre um advogado, pelo menos tem um amigo advogado e um amigo contador, para você não precisar de um cardiologista lá na frente. E é mais ou menos isso. Então, assim, você vai precisar saber um pouco de marketing. Não você vai fazer tudo, você vai delegar, você vai ter funcionários no futuro e tal, mas você precisa saber de um pouco de marketing, um pouco de vendas, gestão de pessoas, finanças, você precisa saber de tudo um pouco sim. Então aprender sempre. Agora eu como consultora e como professora de empreendedorismo, eu sempre sugiro assim que o autoconhecimento é a principal ferramenta para você conseguir se alavancar nessa jornada empreendedora e fazer sucesso e crescer. E o então, autoconhecimento no sentido de saber do que você gosta? O autoconhecimento de saber, você vai viver momentos de pressão, né, a tal do risco, da indecisão, da incerteza, então você vai viver momento de pressão, você vai precisar saber exatamente do que você gosta, onde você vai topar, porque às vezes você está num mercado, você fala assim, esse mercado está dando dinheiro, eu vou entrar nisso, sabe, os booms, né? As paleterias. A paleteria está dando dinheiro, eu vou entrar, mas você não aguenta trabalhar no final de semana e as pessoas vão na paleteria no final de semana, então você tem que saber o que você gosta, você vai aguentar um monte de pressão, um monte de negativas, né, não necessariamente não, mas um monte de cenários hostis que você vai ter que estar ali, na resiliência e tal. Então, assim, eu acho que é o autoconhecimento, você treinar essas habilidades, e isso pode ser feito no dia a dia, não precisa ser só no ambiente profissional, mas no próprio ambiente familiar, você vai treinando isso, se conhecendo, e aí você vai conseguir fazer uma venda, você vai conseguir falar com um funcionário, hoje em dia a gestão de pessoas é uma das principais habilidades desafios desejadas. E habilidades desejadas. Tem cursos bons para autoconhecimento, que às vezes, até brinca, às vezes você fica casado 10 anos e com a pessoa você descasa e fala, não sabia disso. Você não conhecia essa não você conhecia diz que você conhece a pessoa na separação, né? Então, também tem isso. Você tem esse livro aqui, Empreendedorismo... Para leigos. Para leigos. Deixa eu tirar a luz aqui, ó. Aqui para a câmera 2, acho que eu consigo mostrar melhor. Aqui, ó, Empreendedorismo para leigos. Fala um pouco desse livro aqui, como é que surgiu a ideia dele, quem que você quis... A Para Leigos é uma coleção originária dos Estados Unidos, o famoso For Dummies, que às vezes aparece aí até em filme, e aqui no Brasil foi traduzido como Para Leigos, e tem vários títulos. Eles me convidaram para escrever o de empreendedorismo em 2017, eu lancei no ano passado, em 2018, e aí tem, na verdade é um compilado de 12, 13 anos que eu estou envolvida nesse universo como empreendedora, mas como consultora, como professora, como estudiosa, pesquisadora do tema. Então eu peguei muito de teoria e muito de prática para conseguir fazer um livro assim didático, tanto que é para leigos, que é exatamente isso. Assim, o livro tem que ser didático, tem que ser agradável, tem que ser gostoso de ler para a pessoa não se assustar. Porque senão... Tem muita coisa, né, deputado? Para comentar em cima do que a Alice disse agora, você falou sobre cursos, preparações. Olha, eu podia dizer que nos 8 anos de Sebrae, às vezes que as pessoas mais se surpreenderam foi nos cursos onde se discute e se desenvolve habilidades e comportamentos. Porque quando você vai, por exemplo, aprender a fazer um fluxo de caixa, não tem tanto mistério, né? Você tem lá as técnicas que são utilizadas e as pessoas normalmente compreendem de maneira simplificada o que é fazer uma gestão financeira, por exemplo, de uma empresa. Agora, quando você entra na arena do comportamento empreendedor, as pessoas se surpreendem demais, porque ali elas se descobrem para valer empreendedoras, capazes de serem resilientes, de correrem risco, ou dizem o seguinte: puxa vida, te agradeço porque descobri que esse negócio não é para mim. E você me salvou de uma empreitada furada, porque eu de fato não tenho vocação para empreender. E não é palavrão isso, né? Nem todo mundo tem que ser empreendedor, tem que ter um negócio, tem pessoas que não têm essa vocação, mas muitas vezes deixam de lado a questão do comportamento e quando descobrem, já investiram tudo que tinham, que não tinham, a empresa não deu certo, procurou uma sociedade inadequada, porque muitas vezes você tem que procurar um sócio que te complemente naquilo que você não sabe fazer e a pessoa às vezes procura gente que é igual a você mesmo e aí acaba duplicando comportamentos. O próprio Sebrae tem o próprio Sebrae tem o Empretec, né? Que é um curso assim, veio da ONU, né? O estudo do especialista, e é um curso que eu fiz uns anos atrás e eles falam, é uma semana
semana de curso, não tem horário, quer dizer, você não tem, Esquece não é de a 8 vida. a 5. Esquece a vida. Você esquece a vida e aquilo assim, você entra, se você sair, você tem chance de ser empreendedor, mas muita gente desiste no meio do caminho. É mesmo? É meio bad pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair, mas é uma prova de fogo muito necessária, porque às vezes, como o deputado está falando, às vezes a pessoa investe um FGTS, um dinheiro de uma herança, o único dinheiro que ele tem para sobreviver, e ele não era para isso. Então, para que você vai insistir numa coisa que Ou não era para naquele si? momento de vida não era para isso. Exato, né? exato. Entendi. Agora, deputado, também tem uma na época que à frente do Sebrae teve um trabalho junto nas escolas, porque às vezes também aquele que tem potencial demorou tanto tempo para descobrir que poderia ter descoberto lá atrás, né? Pois é, a gente defende isso com muita clareza, né? Educação empreendedora é algo que deve ser aprendido na escola desde cedo. É por isso que a gente levou essa metodologia que o Sebrae desenvolveu para as escolas de ensino fundamental, para as escolas de ensino médio, não para que a gente ensine uma criança de 8, 9 anos a elaborar um fluxo de caixa, mas para que os comportamentos desejados ao empreendedor sejam estimulados e desenvolvidos desde cedo. Que nada mais é do que a capacidade de fazer um planejamento, de entender que o resultado daquele trabalho depende de um planejamento prévio, da capacidade de delegar tarefas, de trabalhar em equipe. São habilidades que podem e devem ser desenvolvidas na escola até de maneira lúdica, né? De maneira interdisciplinar, né? Não precisa haver uma disciplina específica de empreendedorismo para um aluno de 7, 8, 9 anos. Mas esses comportamentos devem ser estimulados, mesmo que essa criança, depois de adulta, nunca vá empreender, de fato, ou ter um negócio. Mas esse comportamento, ela leva para o resto da vida, mesmo como funcionária, como empregada. Diga. Eu queria só fazer um gancho de quanto é importante isso, a questão da capacitação, de encontrar a vocação. É toda uma questão de amadurecimento do ecossistema, né? Vamos olhar para o Brasil, né? A gente vê inovação sendo feita no Vale do Silício há décadas, se não séculos, né? Israel é a mesma coisa, ou seja, os grandes centros empreendedores do mundo, que são referência, quero empreender em Israel, quero empreender no Vale, eles já têm uma longa história íntima com inovação, com empreendedorismo. No Brasil a gente fala disso 10 anos startups por aí, esse tipo de conceito startup. A questão da startup como um conceito mesmo, a primeira vez que ela apareceu, que se tem registro, foi numa legislação tributária dos Estados Unidos na década de 70. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, ou seja, são coisas muito recentes. E aqui no Brasil especificamente, uns 10, 12, 15 anos no máximo, né? E olha onde a gente chegou, né? Eu costumo dizer que eu sou fã do maior ecossistema empreendedor do mundo, que é o Brasil. Porque em pouco tempo a gente já tem quase 10 unicórnios, só para contextualizar, são aquelas empresas que já atingiram um valor de mais de $1 bilhão. Bilhão? Bilhão. A gente já tem quase 10 já no Brasil, só nos últimos 2 anos. A gente tem visto iniciativas da academia, a gente tem visto iniciativas do mercado, a gente tem visto agentes como advogados, contadores, se prepararem para atender especificamente esse tipo de empresa. Eu brinco que 2017 foi um ano que deu um boom, as pessoas perceberam que startups precisavam de advogados, então surgiu um monte de gente querendo falar disso, e isso é muito importante. Porque faz parte de você usar a inovação para resolver problemas do nosso cotidiano. Mobilidade urbana, acesso a serviços financeiros. Pesquisas recentes da Febraban mostram que maior parte das transações bancárias hoje não é mais internet banking. É móvel. A gente já pulou essa etapa, né? E quando a gente olha para exemplos lá fora, como China, que pulou o cartão de crédito, está nos pagamentos instantâneos, e a gente vê o regulador hoje se preocupando com pagamentos instantâneos, e a gente vê bancos falando disso, a gente vê as moedas virtuais. Exato, academias falando disso, a gente vê blockchain para falar disso. Enfim, é um ambiente que está fervoroso. Eu frequento discussões que a gente vê lá fora, no Vale, em alguns outros países, e eu posso dizer com segurança, a gente não está atrás. Em termos de discussões, a gente não está atrás. A gente Acho que a gente só está atrás. Na parte de investimento, sim, mas eu vou um pouco além. Na aplicabilidade daquelas discussões. Como que a gente, de fato, traz essas tecnologias ou esses conhecimentos para o nosso dia a dia. Por isso que iniciativas que capacitam cultura, soft skills, são fundamentais para a gente garantir um ecossistema empreendedor cada vez mais seguro. Né? E muita coisa vem da academia também, né? Nós Claro. temos aqui a Unicamp, a USP, que traz talvez algum desses unicórnios, né? Bom, mas dentro da sua área,
eu tinha visto aqui que a gente estava falando de alguns conceitos gerais que eu queria que você abordasse. Por exemplo, contrato, quando você vai fechar um contrato, a questão da informalidade, o registro da marca você já falou, né? Termos de uso de política de privacidade, sim. Mas tudo isso como você falou, gradualmente, sim, né? Você não vai fazer um termo de uso e política de privacidade quando você está começando, né? Uma startup. Depende muito do caso a caso. Só que eu acho que o mais importante, desculpa não responder especificamente essa pergunta, mas o recado que eu gostaria de deixar é o seguinte: tem alguns momentos em que a startup vai começar a se relacionar com terceiros, né? Sejam eles investidores ou até mesmo clientes. Então é importante que você tenha ali uma maneira bem honesta e alinhada, algo que traga as duas expectativas para o mesmo documento, seja ele em termos de uso, uma política de privacidade, que agora está super, não na moda, mas em discussão por conta de GDPR, que lá da Europa, e até LGPD, as leis próprias de proteção de dados aqui no Brasil, mas quando for entrar um investidor numa empresa, por exemplo, ela vai perguntar essas coisas. O que você tem registrado, quais são os seus contratos, quais são suas certidões, enfim. Ele vai pegar essas informações, que é o que a gente chama de due diligence, né? E essa due diligence, por outro lado, para o lado do investidor também, e aí é um papel do profissional que está atuando nesse negócio, tem que ser de acordo com as expectativas daquela empresa. Não adianta você achar que ao entrar numa startup você vai encontrar o mundo perfeito, tudo redondinho, todas as certidões em dias, todos os contratos assinados. Não vai acontecer. Então, o que é relevante, o que pode ser resolvido e o que não inviabiliza aquele negócio, aquele investimento ou a contratação do serviço. Então, em termos de uso bem escrito, claro, que chegue de uma forma com clareza para o usuário daquele serviço, falar: olha, você está contratando isso, você vai ganhar isso, sem juridiquês, né? Ou uma política de privacidade dizendo: eu vou pegar seus dados, eu vou fazer isso com seus dados. Você está contratando, você está ciente que você está fazendo isso, não vai ter nenhuma surpresa lá na frente. Tanto para o cliente quanto para o investidor também. Porque quando ele entra, ele precisa saber de quem ele vai ser sócio, onde que ele está colocando dinheiro, onde que o nome dele vai estar envolvido. Então é importante que todos esses pontos estejam não resolvidos, mas alinhados com as partes com as quais aquela empresa vai se relacionar. Se você seguir as dicas aí do Vitor Cabral Fonseca, esse é o livro dele aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui para a câmera 2, que eu mostrei o outro, senão ele vai ficar enciumado, que eu mostrei o da... A lista aqui, ó, Direito das Startups, né? Um parênteses, não é só meu, né? Eu escrevi com o Bruno Fegelson, que é presidente da Associação Brasileira de Lotex, e o Eric Nibo, que é um grande pesquisador e advogado dessa área também. Puxa vida, devia ter trazido o meu. Pois é, mas e tá indo para a segunda edição, viu? Isso é uma notícia em primeira mão. Primeira vez que eu falo em público, o livro a gente fechou a segunda edição nesse mês, e eu acho que até o final do ano a gente já solta essa segunda edição. Muito bom. A gente tem só um minuto, eu queria finalizar, se a Alice quiser falar 10 segundos, e depois o deputado também quiser finalizar, mas assim, um recado final aí, principalmente para essa turminha nova aí que está, sei lá, no segundo grau ou está na faculdade e fala: eu quero empreender, o que tem dado certo aí que você tem acompanhado? Pois é, primeiro eu queria agradecer o convite, eu vou deixar com o recado um dos entrevistados que eu tive a oportunidade de conversar, que não é um empreendedor de negócio, mas é um empreendedor da vida, que é o filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu tive o prazer de entrevistar, e perguntei para ele qual que era o pulo do gato do empreendedor. E ele disse uma coisa que eu acabei colocando no YouTube e viralizou, porque é super legal, assim. Ele fala para você observar na história da Alice do País das Maravilhas, observar quando o gato fala para ela: para onde você quer ir? Ela falou: eu não sei. Ele falou assim: quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o empreendedor é aquela pessoa que tem que sempre saber para onde ela vai. Ela tem um objetivo ali, depois um outro objetivo. Quer dizer, empreendedorismo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, você tem vários milestones, vários objetivos, e você vai alcançando esse objetivo, mas assim, não adianta ficar olhando para todos os lados. Tem que ter foco. Deputado, chegamos ao fim, por favor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, agradecer também ao Vitor Alice pela oportunidade do debate. Dizer para você que está assistindo a gente aqui, dizer que no nosso mandato, até o final dele, nós vamos fazer essa defesa de um Estado mais leve, mais amigável, com leis mais claras e objetivas e com todo o apoio e incentivo aos empreendedores. A gente acredita que a gente constrói um país melhor na medida em que a gente favorece a inovação e o desenvolvimento dessas empresas, né? Como é que chama o aplicativo?
É nosso mandato. Nosso mandato. Nosso mandato. Se eu Na for lá na Apple lojinha Store lá. ou no Google Play, baixa lá, é bem levinho, não ocupa quase nada de memória. Você vai escolher o parlamentar que você quer seguir. Tem outros parlamentares que também já tem estão vários utilizando. que legal. De vários estados, inclusive. Olha que interessante. E aí você pode seguir a atividade parlamentar. Tá bom, dessas vale a pena até figuras. a título de curiosidade para ver como é que está funcionando. Muito obrigado pela presença de todos, a gente Obrigado. volta mais com esse tema e você é que nos pauta aí, que nos acompanha pela TV Alesp ou pelo YouTube, enfim, nas redes sociais, mande as suas sugestões, as suas questões, a gente está sempre aqui seguindo as suas demandas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.